capítulo do Capital do texto dos Grundrisse, né, que é um compilado de textos, né, do Marx. Né, e a relatoria desse texto, né, a apresentação desse texto vai caber, então, ao professor Ricardo Pazello, né, da Faculdade de Direito da UFPR, que a gente agradece a disponibilidade, né, a parceria aí por ter se colocado à disposição e aceitado o nosso convite, né, para fazer essa relatoria. Muito obrigado, professor Ricardo. E antes de passar a palavra ao professor Ricardo, eu queria saber se alguma de vocês tem alguma questão, algum ponto, alguma situação de ordem que precisaria relatar antes da gente começar a nossa reunião. Bom, não sendo o caso, então já vou passar a palavra para o professor Ricardo, para ele fazer a apresentação do texto, e aí depois a gente abre para o nosso debate, tá bem? Professor Ricardo, o senhor está com a palavra. Muito bem, então bom dia novamente a todo mundo, que eu não cumprimentei no início, foram chegando, uma satisfação poder estar com vocês aqui e, evidentemente, ao mesmo tempo, um motivo de grande preocupação ser o primeiro responsável aqui por fazer algo que, no mínimo, me soa um pouco inusitado, né? Que é apresentar para professores do calibre que esta rede comporta, na função bastante provisória aqui de um facilitador de texto, ainda mais de um texto com esse nível de sofisticação, ou pelo menos de sugestão de debate, tal como o trazido por esses manuscritos de Marx, publicados lá nos anos 30 para 40, no contexto já da Revolução Russa e seus desdobramentos. Fiquei muito pensativo enquanto, enfim, relia o texto. É um texto que eu já trabalhei, mas nunca me havia imposto a necessidade de fazer um aprofundamento tal como aqui está sugerido, né, nesse trecho. Fiquei muito pensativo de saber, de encontrar uma solução para como fazer essa discussão hoje, pensando nos prováveis interesses e nas diversas maneiras, né, possíveis, inclusive, de tratá-lo. Então, conversando rapidamente com a Fernanda, chegamos aqui à proposta dos 40 minutos de exposição. Não sei se é muito, não sei se é pouco. Vamos testar agora. Acredito que eventuais contribuições podem ser feitas tanto ao longo da exposição, mas, sobretudo, no debate subsequente. E, ao mesmo tempo, considerando esse período aí que eu me preparei para comentar algo, tentar uma contextualização para fins da minha abordagem, evidentemente, e não de uma obra monumental como a do Marx, de um autor como Marx, que eu acredito que aqui vai haver, inclusive, vários e várias de vocês com aproximações, né, a toda essa trajetória. Mas algumas das questões eu sinto necessidade de apresentar até para organizar o meu raciocínio e tentar estabelecer alguns elementos que o texto foi sugerindo conforme essa leitura foi sendo feita novamente por mim. Eu iniciaria, né, em termos bastante gerais, com o posicionamento da obra na produção teórica do Marx, que, como vocês sabem, tem uma vida entre os anos 10 e 80 do século XIX, e, portanto, esse é um texto de cerca de 10 anos depois do Manifesto Comunista e uma década antes da versão final de O Capital, tal como conhecida e editada pelo próprio Marx. Então, nós estamos ali entre os anos de 1857 e 1858. Isso significa dizer que está se estabelecendo uma trajetória que chega numa primeira grande paragem
em torno daquilo a que Marx vai se dedicar e que fica conhecido como crítica da economia política. Evidentemente que as questões materiais já estavam posicionadas desde antes, e não vou eu fazer aqui o papel, né, de, enfim, esmiuçador da trajetória do Marx, mas evidentemente isso já comporta toda uma tradição, mas ainda não é, ou pelo menos uma parte significativa da literatura interpreta, que ainda não é o ápice, né, da elaboração deste autor, que não é só um autor, é um agente político de seu tempo e o formulador de um conjunto de questões que vão ser muito influentes no debate revolucionário posterior. E talvez seja interessante também notar que aqui é um texto sendo escrito já em pleno exílio inglês, depois de tantas idas e vindas do Marx, né? Seja na região que nós conhecemos por Alemanha hoje, depois França, Bélgica e a própria Inglaterra, seu retorno e o seu exílio definitivo na Ilha Britânica. É um texto, como sabido, manuscrito, que foi escrito num conjunto de cadernos e que, para o qual se deu esta forma que a gente conhece hoje, né? E que representa, também para boa parte da literatura, um laboratório da crítica da economia de Marx, tal como ela viria a ser formulada com maior maturidade. Essa é uma palavra complexa para a gente colocar aqui, porque implica lá um conjunto de escolhas epistemológicas, inclusive não é a minha querer fazer uma ruptura entre um jovem e um maduro Marx, mas, de fato, o seu momento de vida está mais maduro, então vamos colocar nesses termos. Essas questões acabam sendo relevantes para nós, e óbvio que eu também tentei ficar pensando como abordar o texto a partir de uma rede de pesquisa que se denomina Descolonizando os Direitos Humanos, lugar da crítica capitalista no pensamento descolonial latino-americano, né? Essas questões acabam sendo importantes porque elas vão referir elementos epistêmicos de fundo, né? E talvez, para sair um pouco desse cipoal de complexidades e possibilidades de abordagem do texto, apresentar um dos meus pontos de partida seja interessante aqui. Feita essa brevíssima contextualização, talvez seja interessante notar que, por exemplo, no pensamento latino-americano, o Henrique Dussel, que é, enfim, esteio para a maioria, se não todo mundo aqui, propõe a interpretação, é um dos intérpretes, portanto, né, de que os Grundrisse representam uma das 4 redações do Capital, né? Inclusive, Dussel é um autor que, nos anos de 1980, escreve, no mínimo, uma trilogia, na verdade, são mais do que 3 livros, mas fica conhecido como uma trilogia de estudos sobre os manuscritos de Marx, e o primeiro dos textos é justamente dedicado a estes manuscritos dos Grundrisse, né? No livro A Produção Teórica de Marx. É interessante que os Grundrisse, depois da sua aparição, geraram um conjunto de interesses e reflexões dentro, digamos assim, do campo marxista, embora não só, para avaliar o seu lugar nesse pensamento. Então, vou fazer uma breve referência a isso, vou retornar ao Dussel e entro no texto. Que diz respeito ao fato de que nós vamos ter um conjunto de interpretações, então, clássicas sobre ele, como no caso do Roman Rozdolski, né, no livro Gênese e Estrutura do Capital de Karl Marx, que é uma interpretação de fundo sobre os Grundrisse. Eu relembraria a interpretação de Hobsbawm, né, sobre o trecho dos Formen, que fica conhecido como Formações Econômicas Pré-Capitalistas, do ponto de vista mais histórico, apesar de ser uma introdução, um trecho, acabou tendo bastante difusão, pelo menos entre nós. Vamos ter as interpretações, por exemplo, da tradição negriana e o já clássico, né, de Tony Negri, Marx, além de Marx, Ciência da Crise e da Subversão, caderno de trabalho sobre os Grundrisse. É um exemplo significativo dessa abordagem. E vamos dizer assim, mais contemporaneamente, para a América Latina, Crise Capitalista e Desmedida do Valor, um enfoque
desde os Grundrisse, do Adrian Sotelo Valência, um autor relevantíssimo da continuidade das discussões sobre a crítica marxista da dependência. Dentre essas interpretações, poderia também resgatar, eu não tenho o livro físico, do Vitaly Vygotsky, que no contexto soviético descreve aquilo que ele chama a grande descoberta em torno dos Grundrisse, e evidentemente retorno, para finalizar, ao próprio Dussel na sua produção teórica. Dussel diz que são 4 escritas do Capital, que vai ter a 4ª e última na edição publicada em alemão, depois em francês, depois na reedição alemã, né, da 2ª edição, e aí a tradução russa, mas antecedida, né, essa edição pelos manuscritos anteriores. Então nós vamos ter os Grundrisse, de 57 e 58, e uma espécie de coroamento disso na Contribuição da Crítica da Economia Política, que é um livro propriamente, né, de 59, e aí os manuscritos 61, 63 e 63, 65, né, após 1865 é que se daria a versão final da primeira edição publicada pelo próprio Marx, depois, como acabei de dizer, as demais. E é interessante, então, ver o desenvolvimento das ideias que vão marcar o pensamento de Marx em torno deste texto. Talvez a mais conhecida, né, o movimento mais conhecido desse laboratório, digamos assim, é justamente a alteração do início do texto, né, que nos Grundrisse aparece a partir do capítulo do dinheiro, e a gente leu uma parte significativa desse momento, para o capítulo propriamente dito da mercadoria, como vai aparecer lá na versão finalizada, digamos assim, de O Capital. Porém, as intuições e boa parte dos estudos e reflexões já estão colocados para Marx nos Grundrisse e, portanto, é relevante dizer que não há uma ruptura de pensamento, há um desdobramento, há um desenvolvimento do seu pensamento, embora haja correntes, inclusive dentro do marxismo, que vão destacar essa ideia de ruptura epistemológica, da qual eu não partilho, pelo menos não com referência a esta discussão que vamos fazer a partir de agora. Tá certo? Então, isso seria uma tentativa de posicionamento muito genérica e sem quase nenhum tipo de aprofundamento, apenas para mostrar a relevância, né, e a complexidade de um conjunto de textos como estes, que, inclusive, são objeto de meu interesse, aos quais eu venho me dedicando, embora não necessariamente nesse trecho. Aí talvez seja relevante dizer também que eu tenho como ponto de partida os interesses anteriores sobre essa publicação, né? que derivaram basicamente de 2 ou 3 aproximações a ele. A primeira, a clássica, né? O trecho que é alocado na publicação dos Grundrisse e designado como introdução, né? Na verdade, é uma introdução quase autônoma, escrita ali em 1857, e que comporta as famosas páginas sobre o método, né? Que, como sabemos, poucas vezes Marx aborda explicitamente o problema do método, tal como aparece lá na Miséria da Filosofia, ou no pós-fácil da 2ª edição alemã de O Capital, e aqui, naquele trecho do método da economia política, que é tão interessante quanto enigmático, na medida em que apresenta uma perspectiva tridimensional sobre o caminho de acesso às categorias que descreverão a realidade, do simples ao complexo, do abstrato ao concreto, né? E combinando isso com a dimensão do caminho para se chegar à totalidade, né? Enfim, então aqui é um texto interessantíssimo, porque se vocês, né, se recordam da parte que transborda o trecho do método, Marx vai posicionar metodicamente, como eu gosto de falar, embora aqui a nomenclatura não interesse muito, os elementos da economia política, como a produção, a circulação, a distribuição, o consumo, e, evidentemente, vai remeter à dimensão da produção, embora a circulação acabe sendo o interesse inicial dele, como ficou explícito na leitura do trecho que a gente acabou optando por fazer a discussão.
Esse era um primeiro interesse meu. Eu tive outras aproximações e as menciono muito rapidamente também para vocês, eventualmente, decifrarem algum tipo de abordagem que eu faça inauditamente, né, reconditamente aqui, que foram as leituras sobre o problema da concorrência, então já imbuído da discussão da teoria marxista da dependência, inclusive mediada pelo Dussel. Dussel aloca o problema da dependência, inclusive a latino-americana, na trilogia do Marx, no problema da concorrência, e faz uma discussão interessantíssima, crítica aos clássicos do marxismo latino-americano sobre este tema, como Rui Mauro Marini, que ele considera o mais relevante de todos, mas vai abordar tantos outros, dentre os quais Avoria Bambirro, Teotônio dos Santos, e mesmo aqueles que hoje a gente já nem considera mais marxistas, né? Cardoso, Faleto, etc. E essa temática vai atravessar os manuscritos em vários momentos, inclusive no trecho que a gente teve aqui à disposição. Porém, combinada no trecho com, por coincidência, o outro interesse que eu acabei desenvolvendo, que é a discussão sobre a propriedade fundiária. Então, o problema da renda da terra, que também me fez retornar aos Grundrisse, e percebo que eu estou aportuguesando aqui para facilitar o meu próprio nível de raciocínio aqui. O problema da renda da terra vai fazer com que também dimensões históricas apareçam no texto e, não por acaso, inclusive, abra possibilidade dessa discussão. Acho que alguns dos colegas haviam indicado lá o trecho das Formen, né? Ou algo que se conecta com este trecho, né? O problema dos modos de produção antigos e coisas afins, né? Todo um conjunto de nomenclaturas de difícil hoje já posicionamento, dado, né, um sentido histórico que elas acabaram por adquirir, né? Aparece no próprio texto uma nomenclatura equívoca e oscilante do Marx em torno de povos bárbaros ou semibárbaros, mas é importante também, de repente, posicionar isso no conjunto da sua obra e no contexto dela, né? O século XIX e a influência dos autores evolucionistas, embora não considere que Marx seja exatamente um evolucionista, mas uma influência mais do que evidente, e também as rupturas que a sua produção vai sofrer depois. Isso é todo objeto de discussão do marxismo latino-americano, incluindo o Dussel, mas não só. Vamos ter, para mim, o texto mais interessante é do Nestor Cohen, ou Cohen, né? Marx em seu terceiro mundo, só não há tradução, né, para o português, o texto deste teórico argentino, assim como a gente poderia aduzir reflexões tais como as feitas por Jorge Abelardo Ramos ou Jorge Enéas Pilimbergo, ou o próprio Quijano, né, que vai ter uma posição bastante crítica ao desenvolvimento epistêmico do Marx no que se refere a essa dimensão do eurocentramento. Eu fico mais ao lado dos argentinos, que com Spilimbergo, Abelardo Ramos, José Aricó e seu clássico Marx e o Terceiro Mundo, Cohen e Dussel vão mostrar mais rupturas, aí sim, com referência a esse plano do que qualquer outra coisa. Bom, já avancei demais nesse conjunto de contextualizações e quero entrar o mais imediatamente possível agora no texto, embora seja um texto longo e, na minha compreensão, sofisticado. E é uma sofisticação interessante porque ela está sendo produzida enquanto notas, né, às leituras que Marx vai fazendo desses clássicos com os quais vai se familiarizando, ou já está familiarizado, a ponto de escrever sobre eles, da economia política. E vai produzindo, então, seus elementos críticos de economia política. Nós nos dedicamos aqui a essas cerca de... Bom, dependendo da edição, aí tem menos de 100 páginas, dependendo se a virtual tem mais de 100, acho que são 200. Eu confesso que vou fazer referência à minha leitura da edição da Boitempo, impressa, né? Embora tenha lido numa primeira vez a versão da mexicana, da Siglo, né? No período do meu mestrado. Naquele tempo não tinha essa versão completa em português, ou pelo menos no Brasil. Nós lemos, então, o trecho do capítulo do Capital, que é o terceiro, a primeira seção, processo de produção do capital,
capítulo do dinheiro como capital, que se inicia com a ideia da transformação de dinheiro em capital. Bom, existe o texto que está sendo apresentado e existe o conjunto de questões que talvez a gente não dê tanta ênfase numa leitura à primeira vista, mas que acaba se ressaltando para quem se debruça, acaba tendo um interesse específico na relação do Marx com a sua produção, e eu devo dizer aqui que fiz muito essa leitura já conectando com problemáticas de tipo jurídico. Não sei se todo mundo, acho que nem todo mundo se conhece, e no caso aqui me conhece, eu tenho me dedicado bastante à leitura do problema do direito a partir do marxismo, então a crítica marxista ao direito que Marx faz, e depois o debate jurídico soviético, para colocar em termos bastante resumidos. Então, eu fui também fazendo essas conexões, né? Marx inicia, pelo menos na minha ênfase de leitura, apresentando a dificuldade comum de compreensão da determinabilidade plena do dinheiro, né? Que é basicamente derivada do fato de que se trata de algo que aparece como coisa, o dinheiro, né? Metal, pedra, papel, mas que, no fundo, interessa a ele, Marx, e nos interessa aqui como relação social. A meu juízo, só com esta apresentação do problema, nós já temos dois grandes debates filosóficos de fundo que toda a tradição que vai interpretar os Grundrisse ressalta, que é exatamente o problema da determinabilidade, né? Quer dizer, o termo filosófico para pensar as determinações das formas sociais do capital, e a sua explicação de fundo, digamos assim, que é a problemática das relações sociais, né? Quer dizer, em Marx, os fenômenos, tais como eles estão sendo apresentados sempre relacionalmente, são relações sociais, e no final das contas, relações sociais não quaisquer, relações sociais de produção. E essas relações sociais de produção apresentar-se-ão como momentos de um desdobramento processual destes próprios fenômenos. Daí aparecer o problema da determinação, né? Vejam, já na primeira página, o Marx vai apresentar as determinações do dinheiro, né? E aí, pegando a nomenclatura que aparece nesta primeira página, o dinheiro pode ter uma determinação natural, uma formal, uma monetária e uma plena, né? Que, inclusive, vai independer da monetarização dela mesma. E vai ressaltar o fato de que, portanto, essa dificuldade de compreensão ela reside no fato, ou pode residir no fato de que a encarnação do valor de troca, então nós já estamos lendo o texto numa determinada altura da reflexão do autor, né? A encarnação do valor de troca, aqui está sendo construída a teoria do valor de Marx, aparece apagada na memória mais imediata, digamos assim, do valor de uso. Então, aqui é de pressupostos, né, para a gente pensar a problemática que o texto apresenta. Tudo bem? Tá tudo tranquilo aqui com a minha conexão? Como a interação virtual eu sempre achei difícil, desde a época da pandemia, quando a gente iniciou com isso, de vez em quando eu faço essas paradas. E esqueci de dizer, Alex ou Fernanda, me avisem do tempo quando eu estiver excedendo, porque, como vocês estão vendo, estou na primeira página ainda do texto, depois, evidentemente, dessa contextualização que eu tentei fazer, não sei se com muito sucesso. Bom, ao mesmo tempo que o Marx apresenta essa problemática, né, ele vai dizer que há algo que exige de nós um debruçar-se, dada as contradições que o dinheiro manifesta ao ser apreciado como o cerne do problema a ser atacado. Então, no fundo, ele está fazendo um conjunto de críticas a autores de seu tempo, né? Se a gente pegasse o texto desde o início, isso ficaria um pouquinho mais evidente, mas a sequência do texto vai mostrando que, por exemplo, ele desfere uma crítica, continua fazendo a sua crítica ao socialismo utópico francês, de corte proudhoniano, né? Ele acaba elegendo isso como um pivô do seu debate, assim como, aí a parte mais importante, os demais
economistas burgueses, tais como ele os denomina. E aqui nesse início aparecem as figuras de Bastiat, Carey, ou em seguida Smith, o próprio Ricardo reaparece no texto, né? Logo, ele vai, vamos dizer assim, separando o joio do trigo e mostrando que para uma parte significativa desse pensamento, não o melhor, evidentemente, mas o dinheiro acaba sendo um ponto de partida, quando na verdade ele é uma mera consequência, né? Uma vez que, aí já estou na segunda página, as relações monetárias acabam sendo o sinal apologético das próprias relações econômicas burguesas. E aqui começa a incidir um tema interessantíssimo para nós, a meu juízo, do ponto de vista da crítica marxista ao direito, que é o problema da aparição dos sujeitos trocadores, né, que se indiferenciam entre si no âmbito formal da relação econômica, que eu diria que é um ponto-chave de difícil consecução e de quase intradutibilidade para o pensamento jurídico. Uma vez que nós estamos excessiva e demasiadamente enovelados no argumento da igualdade formal de tipo jurídico, quando, na verdade, essa igualdade formal está em outro lugar e tem uma realidade própria, né, que é a que ele começa a desenvolver nas páginas seguintes do texto. Marx sugere, né, a determinação formal econômica como o intercâmbio recíproco que leva à relação social de igualdade. Né? Olha que interessante. A igualdade formal determina-se economicamente e se revela por intermédio do intercâmbio recíproco dos sujeitos que vão se reconhecer entre si, e que isso vai aparecer depois explicitamente como juridicidade na sequência do texto. Mas aqui, nesse momento, né, o Marx diz, olha, a relação econômica como forma pura possui 3 momentos: os sujeitos trocadores, os objetos equivalentes e o ato de troca entre iguais. Sujeitos, objetos e ato de troca vão conformar uma determinada aparição da realidade. E aqui talvez o terceiro problema das entrelinhas. Eu estava dizendo antes das determinações, ou da determinabilidade, como uma dimensão filosófica da discussão do Marx, as relações sociais e agora o problema da forma. Porque forma, embora seja o oposto ao conteúdo, não é igual a formalismo. Né? Forma é conformação, em última instância, digamos assim. Ela é uma expressão, inclusive real, não é meramente ideológica, não está no âmbito pura e simplesmente das ideias. Né? Ela imprime em si uma dimensão categorial, portanto, e isso vai estar antecipado na introdução de 57. Né? As categorias são formas de expressão do real. Então é interessante notar que aqui o problema da igualdade vai estar alocado na forma econômica. E, claro, do ponto de vista do capital, como uma igualdade de sujeitos, objetos e atos na própria troca. Né? Eis a igualdade formal, portanto. E aí o Marx faz uma digressão interessantíssima, que ele diz assim, inclusive, é indiferente a particularidade natural da mercadoria. Lembramos que o texto já está no dado desenvolvimento do seu discurso. E é indiferente ao próprio conjunto de necessidades particulares dos trocadores. Veja, a igualdade formal existe nesse âmbito da relação econômica, de intercâmbio e reconhecimento recíproco, que é indiferente, portanto, à natural diferença das mercadorias e as necessidades, que são diversas, dos trocadores. O Marx mostra que, para, então, a economia burguesa, e é assim que ela aparece, é a desigualdade natural das coisas, dos sujeitos, que fundamenta e serve de pressuposto a igualação social. Portanto, é importante compreender o movimento de igualação social com base na diferenciação natural de, coloquemos assim, pessoas e coisas.
E, portanto, a diversidade de necessidades de produtos ou de produções é uma oportunidade para a troca e para a igualação social. E não só. Nesse momento do texto, Marx chega a dizer, ainda mais do que isso, a própria possibilidade da afirmação da humanidade. A essência genérica comum aparece a partir da igualação social, que é a diversidade natural das coisas e das pessoas, ou seja, dos objetos de troca e dos trocadores, se revela e vai sendo, vamos dizer assim, ultrapassada, ou melhor, né, vai sendo indiferenciada. E aí o texto do Marx ele vai usar isso como condão para atrelar tal problemática imediatamente à da liberdade. Né? E é aqui que talvez a gente tenha a primeira grande aparição do problema jurídico expressamente, né? Em seus próprios termos, neste trecho, né? Que é o momento em que ele, digamos assim, apresenta o problema, delimita a situação que vai permitir a compreensão da ideia de igualdade. Ele já posicionou, da liberdade, ele já posicionou a igualdade, né? E ele vai dizer, então, que essa liberdade deriva do seguinte contexto, né? É que a troca revela necessidades, mas sua satisfação, e isso é uma característica do mundo do capital, não se dá pela força. Tá? Me lembro aqui, fazendo um excurso agora, me perdoem o parênteses, me lembro do clássico trecho do Montaigne descrevendo os canibais na França, não sei se vocês se recordam, e lá no século XVI ou XVII, e o Montaigne diz assim que os indígenas brasileiros que foram para a França receberam a pergunta de o que mais os impressionou e eles disseram, dentre outras coisas, que não entendiam como podia haver tanta gente pobre, né, mendigando na porta das igrejas e tanta gente rica entrando na igreja. Como é que um não pegava no colarinho do outro, o esganava e simplesmente repartia aquilo. Né? Ou seja, uma pequena digressão para dizer, né, a gente tem aqui um movimento de normalização desse processo de satisfação das necessidades sem a força, né? Seja lá o caminho, né, a direção que a força possa assumir. Aqui eu tive um laivo revolucionário vendo os mendigos franceses esganando a nobreza. Evidentemente que poderia ser o exato oposto, mas o Marx diz, a troca revela essas necessidades, não, e a sua satisfação não se dá pela força, mas pelo reconhecimento mútuo dos sujeitos, agora assumindo uma relação social específica. Eles são proprietários com vontade. A ideia de propriedade antecipa a relação jurídica. Propriedade é a relação jurídica, inclusive na nossa tradição de análise. Propriedade aqui está sendo apresentada como algo diferente da apropriação, né? A apropriação tem um determinado sentido, a confirmação disso num nível de igualdade e liberdade vai estar alocado em outro lugar. A propriedade, o proprietário com vontade, revela então um momento jurídico. Marx usa essa expressão nesse trecho. Né? E não continua, vamos dizer assim, desdobrando o problema de tipo jurídico, mas o conjunto de seus pressupostos, né? Ele vai mostrar como cada um é meio para o outro e fim para si mesmo, a satisfação das necessidades a partir do reconhecimento do outro como proprietário, vai servir, né? Vai servir-se da troca para, de alguma maneira, se realizar. Mas esse é um âmbito da análise que não é exatamente o âmbito da determinação plena do dinheiro como capital, que vai aparecer depois, revelando que não é a satisfação das necessidades que interessa, mas o valor de troca como valor de troca para o capital, que implica, então, a sua autorrenovação, e significando isso um acúmulo e um aumento sempre dessa riqueza vertida nessa dimensão de tipo monetário, que, na verdade, é a sugestão de uma coisa mais ampla. Né? Mas, voltando aqui, eu fiz essa ligação com a parte posterior do texto, vou voltar aqui para descrever, né, que o Marx,
apresenta essa problemática do proprietário com vontade como o do contexto da expressão do interesse universal, que nada mais é do que a universalização dos interesses egoístas. Então, aqui a gente remonta à literatura do próprio Marx anterior, né, que vai trabalhar muito com essa nomenclatura, mas aqui já posicionada no nível, digamos, da crítica da economia política. O interesse comum, no final das contas, é o respeito aos interesses egoístas, né? Então, o problema do interesse está necessariamente alocado ao nível dos sujeitos, né? E qualquer transbordamento disso aparece como, claro, não está descrito dessa maneira no texto, mas como uma espécie de ideologia justificadora desse processo. Enfim, o texto, na verdade, está apresentando, né, a ideia de liberdade que aparece em sua completude como uma transação voluntária, sem violência, em que os sujeitos são meios para os outros, alcançando os fins para si mesmos, né? E, no final das contas, a troca de valores de troca representando a base real da liberdade e da igualdade capitalistas. Que precisa ser compreendida essa frase agora, Marx usa expressamente, base real de igualdade e liberdade. Não é formal no sentido da solene formalidade que a lei, apenas com a vitória dos burgueses na Revolução Francesa, vai estipular. Isso se dá num processo que, evidentemente, é um desenvolvimento anterior, né? Em face, por exemplo, do trabalho compulsório, Marx remete lá à tradicional visualização da antiguidade, ou do que ele chama ali de trabalho privilégio, que vai ser a possibilidade de satisfazer-se com valores de uso já no período medieval, embora mediado pela servidão, né? Então, há uma liberdade e uma igualdade que está em movimento a partir do valor de troca, que se diferencia desse trabalho compulsório e desse trabalho servil, por assim dizer. E aqui, um novo interregno sobre o direito, remetendo ali ao direito romano. Eu estou seguindo a ordem do texto, tá, gente? Eu senti dificuldade de fazer uma formulação que, enfim, desse uma síntese genial para explicar essas 100 páginas aí. Então, eu estou seguindo aqui. Se vocês quiserem depois reorientar a discussão, fiquem à vontade. Eu acho que também, pelo tempo, não vou conseguir dar conta do todo dessa descrição. Mas, de qualquer modo, achei interessante, e agora comento sobre isso, né, um pequeno interregno que ele faz sobre o direito romano, na sequência dessa sugestão de debate, em que ele vai dizer, olha, querem ver um exemplo? Claro, ele está sempre confrontando com elementos históricos, inclusive na sequência ele vai dizer, olha, a abordagem histórica é que precisa ser revelada para a gente também não ficar preso ao próprio discurso burguês, né? Mas sobre o direito romano ele diz, olha, a característica dos servos, essa é a expressão que aparece na tradução, é a de que não adquire as coisas pela troca, né? E a troca se desenvolve apenas em um círculo social. Então, aqui nós vamos estar determinados na leitura do Marx. E a leitura que a gente faz a partir do debate jurídico-soviético sobre, portanto, o direito, é que o direito romano antecipa determinações, veja, momentos da juridicidade, porém não os desenvolve plenamente. Daí que direito romano não é exatamente direito, né? Mas em alguns dos seus círculos. Embora isso necessite de várias mediações explicativas para dar um sentido para além da própria palavra direito aqui. Mas, de qualquer modo, ele mostra o seguinte, né? O direito romano antecipa determinações das relações sociais, mas conforme as desenvolve, vai dissolvendo a sociedade romana. Porque a sociedade romana não é a sociedade da troca, embora o problema da troca, inclusive nas suas fronteiras, o Marx em outro trecho vai mostrar, né, como os povos vão desenvolvendo o comércio a princípio do excedente, depois o comércio se torna regular, e com isso a troca por si, e não como uma mera derivação, ou, enfim, uma situação que pode ou não ocorrer a partir da produção prévia, o que vai, no final das contas, ser a condição de existência do próprio modo de produção que gera no caso, ou excedente, ou comércio regular, para usar essa terminologia que ele vai usar depois. Interessantíssimo esse debate, né? Veja, do ponto de vista da discussão do direito, existem determinações prévias
dos fenômenos modernos, que, portanto, os antecipam, no entanto, não estão desenvolvidas plenamente, não são esses fenômenos plenos. Isso vai valer aqui na discussão para o direito, mas vale fundamentalmente para todo o debate, por exemplo, da mercadoria, do valor, no caso do valor de troca, e no final das contas do dinheiro e do capital. Daí a problemática filosófica de fundo. Saio do direito e retomo a questão mais ampla, né? Marx está, e essa interpretação que prevalece em Dussel, Marx está desenvolvendo uma descrição de fenômenos a partir de seus momentos. Então, nós vamos ter o dinheiro como um item natural, o dinheiro como um equivalente formal, depois o dinheiro como moeda, portanto, o equivalente universal, para colocar nesses termos que não aparecem assim, né? A teoria do valor não está aqui apresentada dessa maneira, até chegar à sua condição de desenvolvimento mais pleno, né? no próprio capitalismo. Nesse caso, então, retomando a lógica do texto, o dinheiro é a realização do valor de troca e, logo, do sistema de liberdade e igualdade. A circulação, ou como prefere Marx, numa sugestão genial das entrelinhas do seu texto, né? Não é exatamente circulação, é uma espiralação, no fundo, é a possibilidade da igualação dos sujeitos, e o dinheiro aparece como a mercadoria universal dos contratos, que faz com que a gente precise agora ter abordagens históricas. São 10h50. Como é que vocês pretendem encaminhar aqui a continuidade do nosso debate, Fernanda, Alex? Eu sugiro que tu continue, Pazello. Não sei os outros. O que vocês acham, pessoal? Tá tão boa essa tua apresentação que eu acho que a gente merece ficar aqui te ouvindo. Não. Talvez os 10 minutos, e aí a gente vê onde parou, e talvez, aí, de repente, né, divida a bola. Porque agora vai começar, né? Agora que começa o... O Marx, a partir daqui, diz, olha, tudo isso precisa ser lido a partir de um sentido histórico, né? E, portanto, há pressupostos históricos na profundidade desses fenômenos. Está revelando algo que, para mim, é muito caro na análise metódica do autor, que é a discussão, e nem todo o marxismo considera isso central, mas, para mim, acaba sendo, está revelando aqui o debate da relação entre essência e aparência, né? Aquilo que flutua na superfície, tendo suas dimensões essenciais, precisando ser reveladas. E aí ele faz um interessantíssimo debate crítico, mostrando que, no final das contas, há uma determinação de todas essas realidades, agora a determinação em outro sentido, né, de condicionamento de todas essas realidades pela sociedade, portanto, a divisão do trabalho, no final das contas, pelo modo de organizar a produção. Isso que a gente chama, com um certo senso comum teórico, de modo de produção. Acho que é muito mais complexo do que um conceito, modo de produção. De qualquer forma, existe um modo de produzir e reproduzir a vida que encadeia os elementos econômicos da produção, circulação, distribuição e consumo. E o Marx está dizendo, olha, isso tudo condiciona esses movimentos do dinheiro, a partir, e começando, no mínimo, pela problemática da divisão do trabalho, o que vai demonstrar que, no final das contas, seguindo a divisão do trabalho, a divisão social do trabalho, a divisão do trabalho social, implica compreender o valor de troca como a própria coação, né? Só que de tipo econômico, né? Sua especificação. E o indivíduo não é um mero indivíduo, né? O sujeito não é uma subjetividade abstrata, ele, no final das contas, é um produtor. Ele pode ser visto como produtor trabalhador ou como o produtor proprietário dos meios, o capitalista, né? Logo, o Marx demonstra o seguinte, que na determinação simples do valor de troca como dinheiro está contido, embora latentemente, a oposição entre capital e salário. Ele usa isso nesse trecho, ele poderia dizer capital e trabalho, né? No final das contas, essas abstrações estão mediadas ou são mediações e acabam por apagar as antíteses que estão contidas nos fenômenos mais em concreto, tá?
A abordagem histórica é que revela isso. E daí é que ele faz uma deriva, por exemplo, para criticar explicitamente, eu tinha antecipado esse tema, aos socialistas franceses e aos economistas burgueses. No caso dos economistas burgueses, eu só ressaltaria, para além do que já disse, o fato de que eles têm incitamente na sua análise um problema de método crucial, que o Marx designa aqui bastante desbocadamente. Aliás, vai ter momentos épicos no trecho do Marx na sequência, né, de xingamentos muito interessantes. É bom lembrar que se trata de um borrador, né, de um rascunho, enfim, de um manuscrito, mas de qualquer modo interessantíssimo notar o raciocínio do Marx sobre isso. Mas aqui ele fala, né, prevalece nos economistas burgueses uma tosca incapacidade de capturar as diferenças reais. Portanto, elemento de tipo metódico em torno da diferença específica, né, que aparece nos textos de juventude em latim, inclusive. E aí o novo movimento do texto se dirige às determinações formais da circulação, né? Vai se dirigindo a isso aos poucos. Por exemplo, logo na sequência, quando tem aquela quebra de texto, né? um tracejado ali, Marx mostra as distinções do dinheiro como capital, do capital como dinheiro, do dinheiro como dinheiro, do valor de troca sendo diferente do capital, que é um seu desenvolvimento. Eu destacaria e retomaria aqui a minha influência de análise, né? Essa ideia do dinheiro como dinheiro, dinheiro como capital, são os momentos do fenômeno a partir da passagem dos períodos históricos e do desenvolvimento de relações sociais como processos complexos, né? Então, uma coisa é o dinheiro como capital, antecipando uma sua função, outra coisa é o capital como dinheiro, que é o desenvolvimento pleno desse processo, pelo menos num determinado momento histórico, que vai aparecer como dinheiro, mas ele tem outras determinações ou momentos, né? Tal ponto que o Marx dá um exemplo bem, eu achei tão elucidativo quanto singelo, né? De que no pequeno comércio ou no varejo, os movimentos dos valores de troca são puros, né? Aparecem como determinações propriamente formais de todos sendo iguais. Mas o valor puro e universal pressupõe um modo de produção que os estágios anteriores desenvolvem apenas em seus momentos singulares. Quer dizer, o valor que aparece, valor é uma relação social, né? Tomando aqui como diretriz a teoria do valor, que quando aparece em estágios históricos anteriores, ele aparece apenas a partir de momentos singulares. E eu acho que aqui é um bom trecho, enfim, uma boa parte do texto para a gente fazer a analogia com a juridicidade. Ela aparece em momentos singulares daquilo que vai ser desenvolvido posteriormente. Portanto, primeiro vem o capital, primeiro vem o valor e depois o capital. E o Marx dá outro exemplo histórico, para além do varejo, que é o da propriedade fundiária, que é a base real do valor de troca antes do próprio capitalismo. Aliás, a descrição da formação histórica do capital passa pela história da propriedade fundiária. O capitalismo nasce agrícola. Esta é uma conclusão que vai aparecer lá no final do livro 1, na edição publicada, né? Embora, evidentemente, já com todos os argumentos anteriormente apresentados. Mas isso é uma leitura-chave para que a gente também não seja engolido por um momento, por uma determinação do capital, que é, por exemplo, o capital industrial. E isso acaba sendo para nós, é um exemplo só, né? Porque hoje a gente está sob a égide do capital financeiro, resumindo a discussão. Mas isso é importante para nós porque nós estamos na periferia do capitalismo e, sob uma condição de capitalismo dependente, assume um papel completamente próprio o capitalismo de tipo agrícola, que, evidentemente, no nosso caso hoje, já não é apenas isso, é agroindustrial financiarizado, né? Quer dizer, ocupa uma função no mercado mundial, e aqui nós anteciparíamos, o Marx apresenta, né, ali o seu esboço de projeto de descrição, ou enfim, de construção do livro Capital, né? Você sabe que eu, como sou influenciado por esse autor, o Dussel, acentua muito esse problema, né? O Capital é 1/64 do projeto de construção teórica do Marx, né?
porque o Capital estaria dividido em 6 partes e ao lado dele haveria um livro só para o trabalho, outro livro só para a renda da terra, outro livro só para o Estado, outro para as relações internacionais e, por fim, para o mercado mundial, cada uma ali subdividindo-se, né? A gente teria entre 32 e 64 partes, essa é a projeção que o próprio Dussel, pegando esse trecho que vai aparecer na sequência ali do Marx, acaba projetando e, enfim, apresentando essa problemática a este nível. E daí uma segunda digressão, o meu alto tempo aqui já se esvaiu, né? Mas só para dizer que o Marx abandona o projeto dessas dezenas de partes do Capital pelo interesse que desenvolve no debate com os russos, pelo menos é assim que a gente descreve uma parte da sua trajetória ali de reflexões, e estudando o caso russo, estudando a questão rural russa, estatística, matemática, os próprios cadernos etnológicos já vão representar movimentos nesse sentido, o Marx acaba não finalizando nem sequer, né, os livros 2, 3 e esse que a gente chama de 4, que são as teorias da mais-valia, para arrepio do Engels, que ficava pedindo para ele terminar logo, né? Então, assim, ele acaba desenvolvendo o interesse sobre esse capitalismo periférico e acho que momentos como este do texto dos Grundrisse, que são de um desenvolvimento particular da sua obra, lá nos anos 50, no exílio, sem a total compleição da sua perspectiva de crítica da economia política, é interessante como um ensejo, né? Como um momento para a gente entrar nesta discussão. Enfim, a partir disso, Marx apresenta o dinheiro como a primeira forma fenomênica e o primeiro conceito de capital, vai apresentar o problema da relação entre compra e venda como uma determinação formal do comércio. Agora eu começo a acelerar porque vi mesmo que o tempo não foi benéfico comigo. Ele é autoritário, como sempre, como sabemos, aliás, a partir do próprio Marx, né? O tempo socialmente necessário para a gente debater isso aqui seria muito maior. Mas, enfim, as expressões do capital, você vê que vai haver mutações, né, das determinações, capital comercial, capital usurário, capital mercantil, depois não aparece explicitamente capital industrial, o próprio capital financeiro, e a mercadoria vai se autonomizando como dinheiro, reduzindo não o capital à pura troca, mas, porque isso implicaria o desaparecimento do próprio capital, mas sim ensejando a circulação com um processo de autorrenovação, porque a circulação imediatamente é uma aparência. O que, na verdade, ocorre é um momento do capital que pressupõe mais mercadoria produzida por trabalho para produzir novos valores de troca e vai ser um eterno novo ponto de partida, né? O valor de troca é a forma do valor que se expressa nas mercadorias, que, por sua vez, vão ter seus valores de uso, que se são produzidas em si para satisfazer as necessidades, por exemplo, dos povos, e aqui é o momento que o Marx fala dos povos bárbaros ou semibárbaros, né? É apenas a condição de excedente desses valores de uso que vai dar margem para a circulação. Portanto, a circulação está à margem da produção. Porém, quando aparece o comércio regular, que vai ser ensejada uma nova forma de produzir, condicionada pela própria circulação, que tem seu desenvolvimento pleno sobre o capitalismo. Por isso, Marx diz, olha, eu vou encerrar por aqui porque seria o último ponto antes daquele item 1 da circulação e o valor. O processo, a análise clássica dos economistas burgueses sobre o capital, sendo a histórica, não é válida, porque sempre há formas determinadas, específicas, históricas do mesmo, dado o fato que o capital é uma relação social, apesar de ser concebido como uma coisa. É sempre processo, nunca relação simples, e, portanto, em desdobramento, desenvolvimento. Categoria é sempre uma categoria em desdobramento. No final das contas, capital é mercadoria, relação, dinheiro, processo de trabalho, processo de valorização, extração de mais-valia absoluta, relativa, forma de remuneração pelo salário, processo de reprodução simples, ampliada, né? Excedente populacional, que, na verdade, o Exército Industrial de Reserva, até chegar à acumulação originária. O Marx retorna ao começo da história no final do seu texto clássico, que não é exatamente esse. Bom, eu finalizo aqui a primeira parte
E aqui iniciaria o ponto 1, né, a circulação e o valor de troca proveniente da circulação pressuposto do capital. Depois teria o ponto 2, o valor de troca emergindo da circulação, etc. E aí nós teríamos outros trechos que retomariam o problema da propriedade fundiária, né? Eu não sei, eu fiquei com a impressão, a Fernanda me corrija, que era uma oportunidade para debater, enfim, alguma coisa parecida com a definição de capital, mas eu acabei apostando muito mais, talvez, nessas entrelinhas das ideias de determinações, forma, relações sociais e, no final das contas, o problema do direito para encavalar os problemas aqui, e ao ir descrevendo um movimento mais explícito do texto e encontrando esses outros. Eu acho que ficar com a ideia de que as categorias em Marx estão expressando relações sociais em um nível complexo, como processualidade, desfaz muita crítica que pode continuar sendo feita, mas pelo menos desfaz um certo espantalho de nível economicista ou coisal, né? Desculpem a terminologia, mas uma coisa meio marcadamente tomada por um sentido unívoco do debate, quando Marx, no final das contas, sequer trabalha com conceitos, né, gerais. Ele, na verdade, está debatendo categorias em desdobramento. Bom, acho que é uma contribuição para um pontapé e, ao fazer esse ponto de partida, vou preferir passar a bola para não monopolizar o resto da hora que tivemos por reserva nessa manhã de hoje. E fico à disposição, mas, evidentemente, a partir de agora, não sou o facilitador, agora o debate, eu acho que pode prevalecer para todos nós. Muito obrigada, Pazello. Excelente sua exposição. Realmente uma aula. Bom, eu acho que eu tenho várias questões aqui. Quando eu fui lendo o texto, fui tentando fazer relações assim com a questão colonial. Então, é interessante que cada um vai tendo, né, usando uma chave de leitura. E eu tenho várias questões assim que eu queria colocar, mas eu quero saber se antes alguns dos nossos colegas gostariam de fazer alguma questão para o Pazello, colocar algum ponto aqui. Não quero eu monopolizar a discussão, quero mais abrir para que o diálogo possa fluir aqui entre nós. Manuel Barreto, querido, gracias por estar acá. Gracias, Fernanda, por darme la palabra. Yo quería hacer inicialmente unas preguntas. Yo no fui capaz de darle respuesta a esas preguntas y tiene que ver con cuál sería la relación que Ricardo puede encontrar o no encontrar entre este apartado de los textos de Marx y la cuestión del colonialismo. Porque, pues, este tema de circulación me parece que es algo, en principio, muy relacionado con el funcionamiento, llamémoslo, interno del capitalismo. Entonces, ¿cuál sería la relación con el colonialismo y si esta reflexión tiene algo que ver con la teoría de la dependencia? Serían esas dos preguntas. Qual vai ser a metodologia, Fernando? De repente uma rodada ou a gente faz esse bate? Eu queria, a minha pergunta é um pouco as minhas perguntas são um pouco na linha da pergunta do Manuel Barreto. Se de repente tu poderias, Ricardo, já nessa, eu não sei que foi, tentando antecipar aqui, que é a relação que eu pensei, né? Essa relação que tu não chegaste a desenvolver isso, né? Mas, enfim, que a gente vai precisar para entender um pouco essa relação do capital com o colonialismo, que é a noção de mercadoria e a noção de trabalho, né?
e que eu acho que é nessa relação que que entraria o colonialismo. Enfim, eu queria que tu, não sei, daqui a pouco falar um pouco sobre isso, que talvez transcenda o texto, mas que eu acho que são categorias que a gente poderia desenvolver aqui, essa questão da mercadoria e do trabalho, o trabalho como oposto ao capital e o papel do colonialismo nisso, enfim. Não sei se fazemos mais uma rodadinha. Vocês fazem a mediação aí, Alex e Fernanda. Aí, só me autoriza aí a... Mais alguém tem alguma pergunta para se somar a essa pergunta, essas questões minhas e do Manuel Barreto e minha? Ou passamos de novo a palavra ao professor Pazello? Acho que o Pazello pode seguir. É que eu acho que metodologicamente, desculpa, Ricardo, eu acho que metodologicamente essa pergunta é a que dá o link com a linha geral do grupo e a partir daí, então, acho que podemos ir identificando outras perguntas. Porque depois da exposição do Ricardo, te agradeço muito, Ricardo, essa pergunta que foi colocada, essas duas perguntas, já trazem diretamente para o campo de interesse do grupo. Então, aí acho que conseguiríamos desenvolver melhor a conversa. Bom, tomando a palavra, então, e tentando fazer uma reflexão para a gente, de repente, gerar o debate, duas coisas, assim, só para, talvez, posicionar o sentido da minha exposição. Eu confesso que fiquei surpreso com a proposta do texto previamente e que acho que abre caminhos vários para a gente fazer várias discussões. Mas, de fato, não é transparente, vamos dizer assim, o acesso, né? E acho que talvez Fernanda, Alex, não sei, né, podem até sugerir o caminho que os levou até aqui. E aí eu adotei essa postura, confesso, intimidado, vou repetir de novo, pelo calibre das pessoas que estão aqui presentes. Adotei a postura de fazer uma exposição do texto. Eu não fui propondo exatamente as conexões que imaginei que pudessem ser os objetos mais amplos de interesse. Eu tenho uma leitura sobre isso que vocês, por exemplo, provocam. Né? Eu tenho uma leitura, ou um conjunto de leituras, e que eventualmente pode nos posicionar em diálogos ou mesmo em complementaridades, eventualmente, no final das contas, até em oposições. Mas a minha leitura sobre essa relação, né, Manuel, entre o texto do Marx com o problema da discussão do colonialismo, da colonialidade, das críticas à questão colonial, eu acho que se aloca, ela está posicionada, essa relação, evidentemente não de imediato com este trecho, né? Mas eu diria assim, com um impulso que a leitura dos Grundrisse permitiu a uma elaboração sobre o capitalismo para além do seu exemplo clássico. Então, o conjunto do texto, né, que convenhamos, na versão impressa tem 800 páginas, e na versão aí virtual deve ter umas 2.000, né, porque ele diminui a página, é de bastante fôlego para demonstrar que os interesses da crítica ao capital ou ao capitalismo, da forma como foi mais bem feita, e aí é uma posição minha, por Marx no século XIX, naquele momento do seu desenvolvimento, está significativamente combinada com as problemáticas do sistema mundial como um todo. E aqui eu já estou contrabandeando uma terminologia que não é propriamente marxista, né? O sistema mundo, por exemplo. Embora a ideia de mercado mundial em Marx já sugira esta formulação, e acredito que no Wallerstein isso aparece de alguma maneira.
mas não como unidade sociológica, enfim, daí seria uma discussão subsequente, né? Então, acho que tem essa questão da abertura. Vejam, não por acaso, eu fazendo referência ali à famosa interpretação do Hobsbawm sobre as formações econômicas pré-capitalistas, vai estar demonstrada essa problemática, ou pelo menos vai estar sugerida essa problemática. Da mesma maneira, como fundamenta de maneira interessante aqueles capítulos finais do Capital, que esses vão ser mais bem conhecidos, né? Como o capítulo 24 da versão final, a assim chamada acumulação originária. A tradução aí para o português ficou como primitiva, não é a palavra que o Marx usa, tá? Neste momento não é a palavra que o Marx usa, mas até por isso eu prefiro ali a acumulação originária, mas enfim, acho que fundamenta. E evidentemente vai sugerir para nós, para além dos exemplos históricos, também as categorias base. Então, eu começaria por aí, professores manuéis. A problemática no nível da abertura epistêmica, o sentido histórico, para além do paradigma inglês, as categorias relacionais, que elas vão, de alguma maneira, servir de mediação. Vou tentar resumir aqui para não ficar falando que nem eu falei na primeira parte. O que é pressuposto para toda a realidade assambarcada pelo capital, né? Então, relações sociais, determinabilidades e formas vão extravasar para isso, mas a continuidade e a totalidade do texto vão efetivamente apresentar as primeiras grandes reflexões do Marx sobre o problema da concorrência. É na concorrência entre capitais que a gente vai encontrar, por exemplo, a especificidade do capitalismo latino-americano do século XIX e, evidentemente, toda a subsequente discussão da dependência. Então, concordo, sim, né, que esse é um problema que vai estar aqui apresentado e que, por sua vez, vai exigir um retorno à teoria do valor. Daí, no final das contas, é o que a professora Fernanda estava provocando para, de repente, retomar, né? Eu, curiosamente, com uma imensa coincidência da história, ontem dei essa aula na universidade, a aula da teoria do valor, para estudantes de direito. Se os eventuais aqui economistas de formação me desculpem essa invasão de terreno. E, no final das contas, né, qual que é a problemática aqui de fundo? O Marx, debatendo com a economia política burguesa, está dizendo, olha, a nossa busca pela compreensão de como se dá a riqueza das nações, tá, o texto do Adam Smith, deve se debruçar sobre o trabalho próprio do mundo em que nós vivemos, mundo do capital. Não é o trabalho em geral, né? Portanto, há uma diferença entre trabalho concreto e trabalho abstrato. O trabalho abstrato é o trabalho especificamente produzido sob o capitalismo, e o trabalho abstrato é dirimido, ou enfim, produzido a partir da ideia das relações sociais de valor. E as relações sociais de valor têm por forma, circulante inclusive, vale a pena aí visitar o texto A Teoria Marxista do Valor, do Isaac Illich Rubin, é o valor de troca. Logo, não há uma oposição entre valor de uso e valor de troca nessa leitura. Há uma oposição entre valor de uso e valor. E o trabalho, na sua concretude, é um valor de uso. Trabalho que serve para satisfazer uma necessidade. Sei lá. Esse nosso debate aqui está no âmbito, por exemplo, do valor de uso do trabalho concreto. Nós aqui, a princípio, sem nenhuma remuneração, estamos debatendo algo na divisão do trabalho intelectual, né? Agora, a minha aula de ontem estava para mediar um valor de troca a partir da relação social do capital oferecido pela formação a partir da universidade pública, né, como exigência para as classes intermediárias e trabalhadoras que precisam se formar em direito. O trabalho, então, Fernanda, ele tem esse duplo aspecto, né, e nos interessa o trabalho abstrato sobre o capitalismo, na compreensão do capital. E é ele, como trabalho objetivado, que se opõe à própria noção de capital. Este trabalho objetivado é a fonte de todo o valor, e a fonte desse valor é que vai gerar valores de
uso tais quais mercadorias, que, porém, contém em si também a condição de valor de troca. Então, é o trabalho objetivado que acaba produzindo essas realidades dos valores de uso, mas, sobretudo, os seus valores de troca, que é a produção para além da satisfação das nossas necessidades. Eu colocava isso ontem em sala, e vou terminar por aqui, e perguntava, consultem aí o nível de exportação de soja do Brasil no ano passado. E chegamos lá à conclusão de 132 mil unidades de sacas de soja para 340 bilhões de reais. Evidentemente, ninguém precisa de tanta soja. Nem mesmo o gado na Ásia. Então, a gente é uma produção em si, né? Acho que esse elemento, para fechar mesmo, vai sugerir para nós o movimento do capital em escala mundial, e a posição do capitalismo periférico nela, gerando o atravessamento da sua condição periférica dependente pelas questões subjacentes da história colonial. E daí se abririam as discussões sobre a questão mesma do colonialismo, que ultrapassado formalmente vira colonialidade, é assim que eu trabalho, e aí as teorias críticas dessas questões coloniais, né, do colonialismo, dos colonialismos, da colonialidade, das colonialidades. Não sei se interagi muito bem aqui com a provocação que vocês fizeram, mas eu iniciaria por aí. Fernanda, eu acho que seria interessante você nos contar por que escolheram esse texto. Bom, acho que eu e o Alex podemos trazer algumas pistas. Eu acho que é um texto que nos traz aí uma compreensão inicial do que é o capital. Tá? Então, acho que é essa própria diferença entre o capital e o dinheiro. Então, assim, como o nosso projeto ele tem em vista esse resgate da crítica capitalista para a crítica descolonial, acho que o nosso ponto de partida tinha que ser uma compreensão mínima da noção de capital, né, para entender o capitalismo. Então, eu acho que esse texto que a gente escolheu, ele nos fornece essa noção básica, né, e principalmente essa diferença entre capital e dinheiro, né, que o dinheiro é uma forma de capital, mas o capital pode também se expressar de outras formas, na forma de mercadoria, e o que se opõe realmente ao capital não é a mercadoria, é o trabalho, né? Então, e a partir daí a gente começar a entender as relações, quer dizer, as características dessa nova sociedade moderno-colonial e o lugar do colonialismo na modernidade. Assim. Eu vejo um pouco por aí, assim, são noções assim, eu acho que é um texto que nos que faz inclusive essa diferença entre circulação, né, que é própria das trocas e de qualquer assim, sociedade, modo de produção de qualquer sociedade, e a forma espiral do capital, né, que não tem fim, e o papel do trabalho nessa espiralidade, assim. Então, eu acho que foi basicamente por isso, assim, para nos dar essa noção básica sobre o que é o capital, sobre né, o capital como uma relação, e essa relação do capital com as coisas, com o dinheiro, com o trabalho. Não sei, o Alex acho que também pode trazer para a gente uma contribuição também, Alex. Então, pessoal, rapidamente, assim, eu pensei muito nesse texto e eu pensei muito também em a gente trabalhar a questão da teoria do valor do Marx, especialmente dos 2 primeiros capítulos do livro Capital, né, pensando mais na formulação específica da teoria do valor e depois como isso vai desembocar na questão da compreensão do direito sobre o Marx do Capital. Mas aqui, nos Grundrisse, eu acho que o Marx ele oferece, ainda que de forma esparsa e não necessariamente organizada, porque se trata de manuscritos, uma série de insights que vão conduzir ao longo do nosso programa de textos do ano como esses atravessamentos decorrentes das relações sociais no sistema capitalista eles vão se reconfigurando numa perspectiva dependente, numa perspectiva colonial. A gente vai enxergar muito isso, principalmente ali na teoria marxista da dependência, por exemplo, no Rui Mauro Marini,
Quando a gente analisa categorias como troca desigual e superexploração da força de trabalho, acaba que como as relações sociais decorrentes do sistema capitalista, impostas, assujeitadas pelo sistema capitalista, e aí, em decorrência disso, também pelo direito, e aí a gente acaba se adiantando um pouquinho, porque quem vai desenvolver mais essa questão do assujeitamento é o Pachucanes, depois do século XX. Então, acaba que, a partir desse texto, a gente começa a construir uma formulação sobre o capitalismo que vai lá na frente, conforme a gente for avançando, desembocar em como essas relações elas são atravessadas também pelo capital, pela colonialidade, e como essas questões elas acabam se imbricando para formular, né, aqui pelo menos desde a minha perspectiva de estudos, eu acho que o professor Ricardo parte também, uma relação jurídica colonial, dependente, capitalista, moderna, que relaciona todos esses elementos e constitui, né, a lógica da colonialidade desde uma perspectiva capitalista. Basicamente foi nisso que eu pensei quando propus o texto, né, e aí foi meio nessa perspectiva, só para dar contexto, tá bem? Professora Virgínia. Bom dia a todos. A pergunta foi muito pertinente, né? Porque a gente está lendo esse texto. Então, eu vejo assim, esse grupo de pesquisa é uma rede sobre descolonialidade, capitalismo e direitos humanos. Esse texto seminal é muito importante, inclusive para saber quem são os trocadores, como é que são essas trocas. E talvez, sabe, Alex, um passo seguinte, eu acho que para este grupo interessa muito também conhecer a economia das trocas simbólicas. Aí a gente tem Bourdieu tratando essas questões, não é? Onde são as relações sociais e como é que essa colonialidade ela perpassa, ela migra, né, para trocas simbólicas, que é o que a gente vive muito ultimamente. É só uma questão de pontuar. Quem mais se manifesta? Juliana, que eu estou vendo aqui, Juliana. Oi, Fernanda. Não, acho que foi um bom começo para os nossos trabalhos, né? Porque Marx é um autor, eu ia falar seminal, mas é um pouco jargão, né? Um autor fundamental, eu diria, e que está sendo deixado muito de lado, né? Nós temos uma tendência, ontem ainda estava falando isso com os meus alunos, né, a discutir sempre os direitos humanos sob o viés da interseccionalidade. Mas onde que essa interseccionalidade está interseccionando? É na questão estrutural. Né? Mas a questão estrutural, onde a interseccionalidade intersecciona, a gente deixou de lado e abandonou, porque ninguém está mais disposto a pensar uma mudança estrutural tal como Marx pensou. Né? Então, acho que o diagnóstico que Marx faz do capitalismo, da desigualdade, isso é muito atual, extremamente atual, né? E é uma razão assim fundamental para a gente voltar realmente ao Marx, né? Dar um passo atrás no melhor sentido, né? Dar um passo atrás e voltar àquilo que é verdadeiramente fundamental. Então, acho que foi um bom começo. Muito bom. A ideia é realmente essa, porque a ideia foi assim, a gente buscar, então, as raízes mais profundas do pensamento descolonial latino-americano, né? Então, e buscar, então, a crítica do capitalismo nessas contribuições latino-americanas a essa ideia da descolonialidade. E essa dimensão econômica, a dimensão capitalista mesmo, como estruturante dessas formas contemporâneas de exploração, que estão muito mais em voga hoje nessa discussão descolonial, isso foi se perdendo,
Então, a gente achou importante, bom, temos que começar por Marx, né? E aí, bom, em Marx começar pelo quê, né? Então, acho que esse texto, ele nos esclarece, né, a origem do capital. Então, como se dá, né, a origem do capital. Então, a gente tinha que começar por algum lugar, as reuniões, elas são, né, muito escassas, nós não temos tempo, infelizmente, né, para nos reunir mais do que uma vez por mês, e começamos por aí, achamos que esse texto que faz dá essa noção, bom, isso, capital, né, essa é a grande novidade, em termos de sei lá, como é que a gente pode dizer, Ricardo, modos de produção de uma sociedade, modo de produção econômica de uma sociedade, enfim. O que era embrionário antes, né? Mas que não se desenvolveu, que se desenvolve em forma de, enfim, de espiral, né? Com o surgimento do capital. E aí, bom, acho que é a partir daí que começa a se desenvolver. É a partir dessas relações capitalistas que se alimentam do colonialismo que essas relações que nasce a noção de colonialidade e a grande contribuição latino-americana para pensar o colonialismo, para pensar a descolonialidade, tem que estar ligada a essas discussões. Não só a aspectos mais culturais, né? Mas realmente a questão de como o trabalho é apropriado. Depois, bom, a gente podia ter ido lá na questão da mais-valia, mas daí acho que estaríamos num estágio muito mais desenvolvido, muito posterior para a gente entender essa relação do capitalismo com o colonialismo, né? Então a gente escolheu, enfim, tinha que escolher um texto, acho que esse foi importante porque ele, sabe, assim, não é só uma relação, não é o dinheiro, mercadoria, dinheiro, é dinheiro, mercadoria, mercadoria, dinheiro, e como isso é um processo, um movimento incessante, né? Que é isso que vai caracterizar, afinal, o capitalismo, né? Quando eu fiz a pergunta sobre o texto, não era duvidando da importância nem do texto, nem de começar pelo texto, sino para nos ubicar no processo de construção do debate no grupo. Era só... E aí, então, entender qual foi o raciocínio que levou a uma determinada sequência de textos para orientar o debate. Primeiro isso. E claro, eu concordo, não só concordo com a importância de trazer começar pelo Marx, obviamente. E aí, talvez, claro, aí só para um grupo que está tentando pensar em relação ao Marx, pensamento decolonial, identificar continuidades e tensões, o que eu acho assim como uma pergunta orientadora é, bom, nessa própria colocação basal dos conceitos, as categorias com que o Marx vai trabalhar, temos já algum problema de colonialidade, ou o desenvolvimento do pensamento marxista e como ele foi implantado, trazido para a América Latina concretamente, como a colonialidade se apresenta. Eu acho que aí só estou aqui tentando pensar perguntas assim, que permitam aprofundar no debate que ao grupo interessa particularmente. Porque, é claro, depois toda a teoria da dependência vai aterrissar esse debate na realidade latino-americana. Beleza. Mas a pergunta que em alguns grupos aparece, eu concordo totalmente com a professora Juliana, eu trabalho igual nas minhas aulas, olha, o problema é que a gente abandonou o debate de classe, por exemplo, na hora de pensar os marcadores e as estruturas de poder que afetam as condições de vida da população. Então, precisamos, tudo bem, vamos no debate sobre raça e gênero, mas não abrindo mão do debate de classe. E aí entrando nesse assunto da interseccionalidade. Tá? Mas eu acho que o que em alguns momentos tem aparecido tem distintos níveis de crítica, mas uma crítica bom, para além de se o Marx usou a palavra selvagem ou não usou a palavra selvagem, se usou ou não usou a palavra primitivo, e aí pode ter com vieses do seu próprio, da linguagem de seu tempo também.
A pergunta é se a própria formulação teórica dele e a pretensão de analisar todo o fenômeno do capitalismo no conjunto da Terra, por chamar de alguma forma, tem já uma pretensão colonial, ou não. Isso eu acho que é uma boa forma de continuar a conversa. Ah, sim. Eu acho que é mais... A ideia foi mais trazer Marx e o que nos interessa mais, eu acho, é justamente a primeira questão que tu trouxeste, como Marx aterrissa na América Latina. Porque esse é o direcionamento que os textos vão tomar daqui para frente, porque o próximo texto justamente é Mariátegui, né? Então, não é examinar como Marx lidou com a questão do colonialismo, mas como Marx foi recepcionado na América Latina e, finalmente, recepcionado pelos descoloniais. Acho que essa é a nossa... essa é, em princípio, a nossa ideia aqui. Perfeito, perfeito. Não, eu acho que com isso até fazemos assim, mérito ao pensamento crítico latino-americano. Sempre questiono que, incluso quando se apresentam em alguns espaços pensamento decolonial, esquecem, por exemplo, todos os antecedentes da filosofia da libertação. Você não vai entender pensamento decolonial se não parte, pelo menos, dos trabalhos feitos pelos alguns dos filósofos da libertação, por não falar diretamente do próprio Dussel, que já o Ricardo hoje citou ampliamente. Claro. Então, a ideia é isso, ir resgatando, fazendo caminho, né, indo para trás e vendo quais foram as influências, né, desse grupo que se formou aí nos anos 80, 90, 70, quem que eles leram, quem que eles... para formular, principalmente as ideias, principalmente Quijano, né, e Dussel. Mas aí a gente vai ter que passar pela filosofia da libertação, vai ter que passar pela teoria da dependência. Então, nosso ponto de partida aqui foi Marx, para ver como é que ele vai aterrissar na América Latina. Né? Foi uma pena também o Oscar não pode entrar hoje, mas ele vai no texto, acho que é de maio, né? Ele vai fazer a apresentação e aí também vai falar um pouco mais de como essas influências elas foram se inserindo, né? Quais foram as influências, enfim. Ricardo? Eu agora ouvindo o debate de vocês, já vamos dizer assim, no terceiro nível de abordagem, né? O primeiro, eu assustado apresentei o texto. O segundo, eu tentei responder ali no sentido, vamos dizer assim, geral, né? De como aparece, de repente, na literatura e tudo mais. Eu agora, indo para uma posição mais pessoal, né? O que eu entendo que esse texto e essa reflexão pode nos contribuir, né? Para o debate mais de fundo. 3 argumentos rápidos aqui, para tentar me organizar. O primeiro é o projeto para usar que tem um áudio aberto. Essa é a professora Juliana, o áudio aberto aqui para... O primeiro argumento é uma espécie assim de projeto de pesquisa que o Dussel propõe a partir dos Grundrisse, que são os capítulos 17 e 18 da obra, os 2 últimos. O 17 ele diz assim, os Grundrisse e a filosofia da libertação. E no 18, os Grundrisse e a questão da dependência. Óbvio, é coisa que ele formula a partir da discussão que faz. Mas olha que interessante, alguns elementos. Eu estou chamando de projeto, mas basta ir no sumário e ver os itens para tentar fazer essa tradução, né? Na relação entre os Grundrisse e a filosofia da libertação, acho que um ponto interessantíssimo para nós, embora ele esteja muito diluído neste trecho, é o papel da contradição capital-trabalho como a contradição exterioridade, totalidade e exterioridade. Quer dizer, o trocador, que é o sujeito que aparece igualado formalmente na relação econômica, e não tem direito ainda aí, é uma versão da fonte criadora de valor que antediluvianamente, né, a expressão do Marx que o Dussel reproduz, antes do próprio capital,
existe em si, como alteridade, exterioridade. Então é a famosa mudança de posição do Dussel sobre a partir da leitura dos Grundrisse, no final das contas, olha que interessante, de que não se trata de uma oposição entre analética e dialética, mas agora é o momento analético dentro da dialética de Marx, porque a exterioridade está no trabalhador, que é o sujeito vivo. Bom, eu acho que esse é um dos pontos, vamos dizer assim, do grande projeto que aparece nesses capítulos do Dussel. Vai ter tantos outros aqui. Eu ressaltaria a alienação, acabei não falando no início, mas eu fui... Uma das influências aqui para organizar aquela parte da contextualização foi a dissertação de um camarada, o professor Moisés Alves Soares, que escreveu a dissertação de mestrado dele sobre direito e alienação nos Grundrisse. E ele que elege 4 intérpretes para ressaltar, que são os casos do Rosdolsky, do Vygotsky, do Negri e do próprio Dussel. Eu que acrescentei o Hobsbawm pelo papel ali próprio do texto das formações econômicas. Mas o debate sobre alienação aqui, que depois vai aparecer, vai meio que desaparecer com essa palavra, né? Não, ela não vai ser tão enfatizada no Capital, vai virar o fetichismo, vai virar a reificação, né? Para usar 2 exemplos. Isso no Grundrisse e a filosofia da libertação. E nos Grundrisse a questão da dependência, né? O que o Marx, o que o Dussel chama, né, de a hipotética 7ª parte do Capital, né? Teria aquelas 6, ele abre mais uma, que seria para analisar a especificidade do capitalismo dependente e a confrontação entre capital periférico e nacional. Vejam, capital periférico e central. O texto aqui do Marx apresenta os primeiros momentos disso, que é a tese final do Dussel. No final das contas, é o seguinte: capital e trabalho são polos de uma relação que se amplifica como capital central e periférico. Quer dizer, o trabalhador é a periferia do capital. E isso se esboça ali na relação entre os sujeitos trocadores, quando o trabalho objetivado se opõe ao capital, né? Daí não é a circulação simples. Então, eu estou tentando aqui apresentar já a minha posição. Claro que o texto é muito grande e ele nunca é conceitual, ele é categorial, né? Ele está em desdobramento. Então, também tem as dificuldades de eleger um trecho, mas eu iria um pouco por aí. E, um pouco também para finalizar, a posição do Cohan, no livro Marx em seu Terceiro Mundo, que eu acho que aparece no texto mais explicitamente ainda, que é o problema da historicização, ou da historicidade, que não é historicismo nem teleologismo histórico. As coisas não estão predestinadas para irem para lugar nenhum. Porém, elas sempre são históricas, no sentido de que não são universais. E essas formas sociais se apresentam assim aqui. O Cohan diz assim, o Marx tem uma ruptura nos seus interesses de pesquisa a partir dos Grundrisse, que vai apresentar outras realidades do próprio mundo do capital. É a partir dali que ele estuda as formas dos antigos modos de produção, para usar esse termo, mas também estuda a Irlanda, a Polônia, a China, não no texto dos Grundrisse, mas a partir dessa preocupação. Né? Os 5 grandes casos, que é o que eu estou falando agora, Irlanda, Polônia, China, Índia e me fugiu o último agora. E esse movimento, o Cohan explica da seguinte maneira. Nos Grundrisse, e depois também nos Capital, Marx encontra as formas históricas predecessoras daquilo que vai se generalizar no capital. Então, mercadoria, valor, dinheiro existem antes do capitalismo. Porém, elas criam uma dinâmica própria e quase que se autonomizam no sentido de terem uma autorreprodução, gerando um processo que inicia ali pelo debate do dinheiro, né? Que é aquele movimento de manutenção e aumento do próprio capital. O elemento histórico, acho que fica... Aí não é histórico no sentido de fatos históricos ou os momentos historicizantes do Marx. Não é contar lá sobre o Império Romano ou o caso, sei lá, dos fenícios, ou o que aparece ali como os povos antigos, mesmo no caso dos modos de produção antigos. Mas essa historicização das categorias. Acho que isso é fundamental. Eu defenderia isso como um ponto de partida para a gente pensar
o problema de uma crítica às colonialidades para pensar o direito e os direitos humanos, que, por sua vez, também vão dever estar crivados por essas análises. Então, aqui fazendo um resumo, os 2 capítulos do Dussel como projeto, a posição do Cohen e essa ideia de história que aparece como categoria, como elemento para a categorização no texto dos Grundrisse. Ótimo. O Manuel Barreto pediu a palavra. Gracias, Fernanda. Pues lo que voy a decir tiene como presupuesto mi ignorancia acerca de los Grundrisse de Marx, porque de hecho nunca había leído ninguna parte de los Grundrisse. Y pues mi conocimiento de Marx es muy, muy limitado, aunque esa relación entre capitalismo y colonialismo la había encontrado en unos capítulos muy específicos de El Capital, en específico el capítulo 31 y 32 y 33, que tienen que ver con, y algunos que están por allí más atrás y más adelante, en especial el 31, que tiene que ver con la génesis del capitalista industrial. Y pues ahí aparece una reflexión sobre un momento específico del capital que Ricardo mencionó en algún momento, que es el de la acumulación originaria del capital. ¿Sí? La aparición, la creación, la formación del capitalismo, que tiene 2 lugares de nacimiento. La acumulación originaria que Marx estudia en el campo inglés y cómo los campesinos son desprovistos de la tierra y tienen que irse para la ciudad a ser asalariados. Pero hay otra acumulación originaria, de la que aparece en el capítulo 31, que tiene que ver con el proceso de saqueo de una serie de productos que pueden ser, comenzando por el oro, la plata, las esmeraldas, las perlas, y que continúa con el mismo territorio, la conversión del territorio en tierra que tiene un valor, la esclavización de personas, la conversión de personas en mercancías, el trabajo esclavo que no se paga, bueno, diferentes formas de acumular ese capital que ocurre en las colonias. Marx habla sobre todo del colonialismo holandés y del colonialismo inglés en el sureste asiático, en la India, y pues no habla tanto de las Américas, al menos en esos capítulos, pero esa reflexión que tiene en cuenta esas otras geografías también se aplica o se puede aplicar al colonialismo en las Américas, que inclusive pues fue anterior al colonialismo holandés o inglés. Entonces, me parece que no en los Grundrisse tal vez, porque no los conozco, pero sí en el Capital, la relación entre la teoría de Marx y el colonialismo, pues
puede establecerse a través del concepto de acumulación original del capital. Y esa me parece que es una muy buena relación. Solo que habría que apropiarse desde un comienzo de esa crítica que han hecho una cantidad de autores, incluyendo Mariátegui, incluyendo Quijano, como Ricardo mencionó, seguramente también Dussel, a los aspectos eurocéntricos de la teoría de Marx. Y aquí, en relación con la misma acumulación originaria del capital, Marx le da mucha más importancia a la acumulación que ocurre dentro de los estados nacionales europeos que a la acumulación que ocurre en las colonias. Y dice que la acumulación colonial es apenas como un catalista, una condición de la gran acumulación que se da en Europa. Y ahí yo tengo algunas dudas. No tendría cómo argumentarlas, cómo justificar lo que estoy diciendo, pero creo que ambos procesos de acumulación original, pueden ser igualmente significativos en cuanto a, cuantitativamente, en cuanto a se puede llamar al tamaño de acumulación de capital en ambos procesos. ¿Sí? Recientemente hubo un estudio en el que mostró los trillones de dólares en términos contemporáneos que significó la presencia de la compañía inglesa de las Indias Orientales en la India, ¿sí? En unas cantidades exorbitantes. Habría que comparar la acumulación de capital en la misma época dentro de Inglaterra como producto de los procesos capitalistas internos con esa acumulación por el colonialismo. Y yo creo que hay cierto eurocentrismo cuando se piensa que el centro del capitalismo es Europa y no las colonias y el proceso colonial de acumulación de capital. Yo creo que se puede hablar de dos centros del capitalismo. También creo que hay cierto eurocentrismo, no sé si eso lo dice Marx, pero aquellos que asumen que el capitalismo nace en Europa y se extiende o se expande al resto del mundo. El capitalismo, en algunas perspectivas, es desde un comienzo un proceso global. No que nace en un lugar y se extiende, sino que desde un comienzo es global por la misma geografía del colonialismo. Por otra parte, creo que el mismo Marx, cuando habla de acumulación originaria en el colonialismo, habla del Estado, nombra el Estado específicamente como aquella entidad política que pone la fuerza para garantizar esa acumulación. La acumulación originaria no es un proceso solamente económico, es un proceso al mismo tiempo de violencia, es un proceso militar y político. Lo dice claramente, esto tiene que ver con conquista, esclavización, asesinato, masacre, despojo y ríos de sangre, dice Marx en el Capital. Entonces dice, el que apoya, el que pone la fuerza es el Estado. Pero yo creo que el mismo Marx no considera que hay otros sujetos públicos que ponen la fuerza en ese proceso.
y esos sujetos que ponen la fuerza no son exactamente el Estado, sino el imperio o los imperios, y por otra parte las compañías, la holandesa, la inglesa, los cientos de compañías coloniales que existieron desde el siglo XIX hasta el siglo XV. Esas compañías también tenían sus propios ejércitos, generalmente de mercenarios. También tenían sus propias armadas, una flota de barcos armados que protegían el traslado de las mercancías. Y es diferente el Estado británico del Imperio británico. Son dos cosas que se confunden. O a veces se confunde la compañía con el mismo imperio o con el Estado, pero son diferentes. Entonces me parece que si se habla solo de Estado, se está viendo el asunto por los actores que funcionan en Europa, pero no se tienen en cuenta los otros actores que funcionan en el contexto del colonialismo. Y lo otro que me parece que sí está en Marx es que él privilegia o relaciona el capitalismo con el trabajador asalariado. El trabajo más importante en el capitalismo es el trabajo asalariado. Y menciona, y tiene en un segundo lugar, otro tipo de trabajo que fue más importante en ese momento originario y hasta el siglo XIX, que es el trabajo esclavista, el trabajo esclavizado, el trabajo de los esclavos. Ese trabajo de los esclavos no fue tan importante en Europa, pero fue el trabajo más importante en las colonias, en todo el mundo extraeuropeo. Entonces, pues, aquí lo que llamo es tener en cuenta otro concepto, aparte de estos que hoy hemos nombrado en relación con el Grundrisse, tener en cuenta el concepto de acumulación originaria del capital en el contexto del colonialismo. Dos, pues adoptar lo que ya ha adoptado algunos autores decoloniales, que es recogemos a Marx, pero al mismo tiempo criticamos su eurocentrismo. Y en tercer lugar, que un momento de la historia de los derechos humanos es precisamente la historia del colonialismo, porque generalmente pues se habla de los hitos que fundan la historia de los derechos humanos tienen que ver con la lucha contra el Estado absolutista en el caso de la Revolución Francesa o del Estado totalitario en el caso de la Declaración Universal y su opuesta y su lucha contra el nazismo y el Holocausto. Pero el otro escenario es la lucha contra los imperios y contra las compañías. Y Marx, de nuevo, en esos capítulos que lo menciono, pues habla de ese tipo de violencia que puede dar lugar a violaciones de los derechos humanos en una perspectiva decolonial, que es la conquista, las masacres, los asesinatos, el esclavismo. Disculpen porque creo que me alargué. Perfeito, Manuel. Quem gostaria de fazer uma reação à fala do Manuel? Já estamos, né, a 2 minutos de acabar a nossa reunião, mas não sei, acho que seria interessante alguém dar uma palavra final. Não quero eu também ficar aqui monopolizando. Eu tenho interesse de dialogar, claro, agora é o momento final, né? Eu acho que o Manuel coloca várias questões, vamos dizer assim, de um debate epistêmico de fundo que nos levaria, inclusive, a
reposicionar como esta contribuição dos textos do Marx, por exemplo, de fato contribuem para nós. Eu rapidamente, né, tentando anotar o que ele disse, eu concordaria que o ponto de partida mais talvez interessante para nós fosse o da acumulação originária. Eu diria que o capítulo 24 do livro 1, claro, daí os capítulos do livro 2 mencionados, tem um compilado daquela editora Passado e Presente sobre Marx e América Latina, com os trechos que o Marx se refere à América Latina, também poderia ser uma mediação. Mas eu tenho acordo, porque posiciona a partir dos nossos interesses e também permite a gente compreender o modo pelo qual é possível absorver. Agora, os debates subsequentes, assim, Manuel, e aí a minha posição bem pessoal, eles implicariam que a gente enfrentasse cada uma das problematizações a partir do leque de leituras, né, existentes. Por exemplo, a crítica ao eurocentrismo de Marx vai aparecer muito forte em Edgardo Lander ou Aníbal Quijano, e já bastante mediadas no Dussel e em outros autores, inclusive invertendo o argumento, né? É o caso do Cohen, até disponibilizei aqui no chat. Então, acho que aqui já é um pouco mais complicado. O que não impede a gente criticar momentos eurocentrados da obra do Marx. Aí eu acho que talvez, e no fundo é isso, uma sugestão de consenso. Eu acho que seria complexo a gente fazer o debate de que se a obra toda está eurocentrada, mas os momentos, tem vários, né? Por exemplo, a análise do México, os primeiros elementos sobre a análise da Índia. Eu não vou me demorar nisso. Acho que, evidentemente, a história do colonialismo é fundamental, debater o capitalismo tal como apareceu nas colônias e no escravismo. Agora, as sugestões de inversão epistêmica, Manuel, aí acho que também seria tema para uns debates muito profundos, porque, na verdade, se trata de você eleger o inimigo principal, né? E aí o colonialismo ser o capitalismo central, né? Ou mesmo a escravidão como tipo de trabalho por excelência, nos levaria a derivas que nos colocariam em face de complexidades em tempos presentes. Não estou nem dizendo que você está dizendo isso que eu disse, mas que pode levar a essas reconfigurações, né? Eu acho que os autores, aí sim, não tenho de cabeça agora, que a gente vai ler na sequência, eles vão poder ser bons mediadores desses debates predecessores, né? Mas, em resumo, acho que a acumulação originária merece uma atenção nossa. A crítica ao eurocentramento deve aparecer, não sei se reportando a totalidade da obra do Marx, e os demais elementos como configurações históricas da análise que a gente deve enfrentar. No mais, assim, para eu não precisar tomar a palavra novamente, acho que foi um momento muito produtivo, uma leitura muito instigante para mim na revisita e, evidentemente, um aprendizado no debate aqui coletivo com vocês. Agradeço imensamente a Fernando, ao Alex, pela oportunidade. Perfeito. Acho que começamos bem. Agora a gente precisa só de um candidato para relatar o próximo texto do Mariátegui. Alguém se candidata ou a gente vê isso para não nos alongarmos mais, vemos isso por e-mail, fazemos uma consulta por e-mail para a gente conseguir ficar nas 2 horas aqui, não atrasarmos o almoço de ninguém. Ninguém se candidata no momento? A gente vai vendo, então, nos próximos dias, quem lê Mariátegui. Muito obrigada, gente. Vamos ler, então, esse outro capítulo aí, capítulo 24 do Capital, e nos vemos, então, para aprofundarmos, e vamos aí nos ver no próximo dia 30? 28, 30? De abril? Por aí. Não esqueçam do print, hein, Alex? Dia 24. Dia 24. Fez o print, Alex? Não tá. A gente não está escutando. Aí depois eu vou repassar eu fiz o print, depois eu vou repassar ali para uma ver tudo ali bonitinho. Tchau, gente. Bom final de semana. Obrigada.
Gracias a todos y a todas. Abraços. Maio vai ser 28.